Meu nome é Vitor Azevedo, eu sou professor daqui do IBMEC, e antes de mais nada eu gostaria de pedir para vocês o seguinte: se eu fizer alguma piada aqui, deem risada, por favor, tá, gente? Porque é meio difícil estar aqui, tá? Hoje eu vou falar sobre a vida e como ela é uma grande sala de aula. E para isso, eu trouxe essa caixa. Ela representa a minha vida. Eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte: quantos de vocês são professores? Levanta a mão. Tá. Agora, quantos de vocês já aprenderam algo com a vida? Levanta a mão. Pois é. Na primeira pergunta, alguns só levantaram a mão. Na segunda, praticamente todo mundo levantou a mão. E se eu disser para vocês que todos vocês são professores, porque o ensino ele está em todo lugar. E ele age, a vida age de uma forma que usa de vocês para ensinar uns aos outros. Porque se todo mundo já aprendeu algo com a vida, aprendemos com quem? Como ela está em todo lugar, o ensino ele não é só conteúdo. O ensino também é o processo. Ou seja, é a forma como aquele conteúdo está sendo aplicado, é a forma como nós aprendemos. Se a gente fosse fazer uma analogia, o ensino seria um copo com água, em que o copo é o processo e a água é o conteúdo. Se não tiver o copo, a água não tem como ter forma. E eu gostaria de, para mostrar isso, eu gostaria de mostrar para vocês 3 fases da minha vida. Contar 3 histórias, uma em cada fase da minha vida. Na primeira fase, criança, eu tinha 8 anos. Essa aqui é uma foto minha de quando eu era criança. Vamos analisar essa foto, tá? Existe uma metalinguagem ali, né? Porque existe uma foto dentro da foto. Eu não sei qual foi o conceito do meu pai e minha mãe, não sei qual foi. Eu acho que eles quiseram fazer isso mesmo. Existe um ninja vermelho do meu lado. Gravem bem o ninja vermelho. E ainda bem que envelhecemos, né? Pelo menos é isso que a minha esposa fala. Ainda bem que você envelheceu. Porque essa criança aí, né? Graças a Deus, ela envelheceu. E o que tem de importante nessa foto? 2 coisas. O fato de eu ter 8 anos e o ninja vermelho. Guardem meu ninja vermelho. Quando eu tinha 8 anos, eu descobri os meus 2 primeiros professores da vida, os meus pais. Nós éramos muito pobres, assim, a gente vivia numa casa de 40 metros quadrados, em Maria da Graça, quarto sala e tal, e meus pais trabalhavam muito, 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 muito. Os 2 trabalhavam muito para a gente ter o que comer. E aí aconteceu uma coisa que, né, a minha mãe ela foi demitida. E semanas depois, a nossa casa foi assaltada. Levaram tudo. Assim, tudo o que, não sei, porque assim, não tinha quase nada, mas levaram tudo. E aí meus pais, eles tomaram uma decisão que a partir dali, tudo iria mudar na minha vida. Eles, em vez de recuar, eles decidiram que iriam comprar um apartamento em 1 ano. E aí, para isso, a minha mãe virou camelô. A minha mãe, basicamente, ela viajava uma vez por mês, daqui até o Paraguai, e percorria mais ou menos 1.500 quilômetros de ida, 1.500 quilômetros de volta de ônibus. Não preciso dizer que minha mãe perdeu muito peso. Só que eles tinham um objetivo muito forte, conseguir um apartamento em 1 ano. E aí, para isso, a minha mãe fez isso, meu pai ficava intercalando no emprego dele. Entre ficar na barraca, né, quando minha mãe não estava, cuidar de mim quando minha mãe também não estava, e os 2 tocaram isso durante 1 ano. E depois de 1 ano, eles não compraram um apartamento. Eles compraram um lar. Porque, na verdade, eles não queriam um apartamento. Eles queriam um lugar que pudesse me proteger. Eles queriam um lugar que pudesse proteger a família deles. E aí, com isso, eu aprendi algumas coisas. Eu aprendi a ter um pensamento empreendedor, aprendi a planejar, aprendi sobre vendas e aprendi a coisa mais complexa que eu já aprendi na vida. Que a vida não é fácil, ela é super difícil. Mas, você lembra do ninja vermelho? Pois é, a minha mãe vendia brinquedo. E aí você pensa assim, né? Uma criança, né? A minha mãe ela ia, era uma vez por mês, e ela voltava sempre num domingo. Então eu ficava esperando que minha mãe voltasse, porque minha mãe ia voltar, e porque minha mãe trazia brinquedo.
ela sempre pedia para eu escolher um brinquedo. Ela botava assim no chão, vários brinquedos, né? E eu tinha que escolher um. E, obviamente, eu escolhi o Ninja Vermelho numa dessas aí. E parecia, assim, que eu estava na Disney, né? Porque vários... Era tipo assim, era a fantástica fábrica de chocolate, só que com brinquedo. E a minha mãe era o Willy Wonka dos brinquedos. Aí, numa dessas, eu escolhi o Ninja Vermelho, mas teve um brinquedo que mudou tudo. Mudou absolutamente tudo na minha vida. Que, na verdade, eu não escolhi. Foi minha mãe que me deu. Esse brinquedo era um pacote de peças de montar. Por que esse brinquedo mudou tudo na minha vida? Porque, a partir dele, eu comecei a desenvolver a minha criatividade. E, a partir dele, eu não precisava criar mais nada. Não precisava ter mais nenhum brinquedo. Porque eu criava as minhas histórias, eu criava os meus desafios. Eu criava tudo que eu precisava ter, a não ser um videogame, mas isso aí a gente tira. Tá? Tirando o videogame, eu criava tudo, inclusive o meu mundo. Então, isso aqui está dentro da minha caixa. Só que essa história, ela termina comigo indo para Salvador. E aí, quando eu fui para Salvador, eu não queria ir, só que eu percebi que meus pais precisavam disso. E aí, ok, né, vamos para Salvador. E é engraçado que a vida ela te leva para alguns lugares, né, mas ela tem um propósito. Aqui, eu encontrei o meu professor do ensino, o verdadeiro, né, o professor que a gente conhece como professor. Esse professor foi a pessoa que me ensinou a ensinar. E aí, para isso, essa época eu já era adolescente, eu faço uma pergunta para vocês. Alguém aqui sabe o que é ácido ribonucleico? Quem sabe? Assim, você sabe. Eu sei que você sabe. Todo mundo fica calado. Finge que não sabe. Então, eu não sei o que é ácido ribonucleico. Mas eu sei o que é movimento retilíneo uniforme. Por incrível que pareça. Por que eu sei o que é movimento retilíneo uniforme? Porque na minha primeira aula de física, essa aqui é a velocidade média, tá, do movimento retilíneo uniforme. Na minha primeira aula de física, o meu professor de física entrou, pegou a minha borracha, foi até a janela, pediu para a gente cronometrar e falou, eu vou jogar essa borracha lá embaixo, eu sei qual é a distância, vocês vão cronometrar, a gente vai colocar os dados na fórmula e vocês vão aprender velocidade média. Aí naquela hora eu fiquei pensando, o que esse cara está fazendo? Minha borracha, ele vai jogar minha borracha lá embaixo. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu pensei o seguinte, eu nunca vi esse tipo de coisa acontecer. Vamos deixar esse cara jogar minha borracha lá embaixo? Né? Problema, contanto que eu aprendo. E ele jogou. E quando ele jogou a minha borracha lá embaixo, ele pegou os dados e colocou na fórmula e ensinou para a gente velocidade média. E logo em seguida, ele falou o seguinte, a velocidade média, essa fórmula, está em todos os carros. Afinal de contas, quilômetros por hora é o quê? E foi nesse momento que a minha cabeça explodiu. Porque naquele momento eu consegui entender o quanto a minha mãe viajava. Basicamente 3.000 quilômetros por mês. E o quanto eles, meu pai e minha mãe, tinham que trabalhar, quanto eles se esforçavam para trabalhar e para eles terem um sonho deles. E aí eu pensei o seguinte, eu quero fazer o que esse cara faz. Eu quero jogar a borracha dos outros pela janela sem a menor consequência. Mentira, não quero fazer isso não. De vez em quando. Mas não era isso. Eu quero fazer o que esse cara faz, eu quero dar aula. Porque o que esse cara acabou de fazer não foi dar aula, foi mágica. Ele acabou de fazer algo incrível. Ele acabou de transformar uma borracha numa ferramenta de física. Ele acabou de fazer o que exatamente a vida faz. Ele usou o conteúdo e o processo. E eu me lembro bem que esse meu professor ele me dizia o seguinte, Vitor, você não tem que tirar 10, você tem que aprender. São coisas muito diferentes, você não tem que gravar. Eu não quero que você grave, eu quero que você aprenda. E aí, ele conseguiu, através de uma borracha, me ensinar a ensinar. Na última fase, adulto, essa fase não é uma história. Essa fase são várias histórias. E aqui eu entendi o quanto a vida sabe ensinar. Aqui eu percebi que a vida não é do ponto A para o ponto B. A vida é do ponto A para o ponto A. A vida é cíclica. Porque
Quando eu era adolescente ainda, adolescente barra adulto, né, estava passando para a fase adulta, eu tive o meu primeiro emprego. Eu trabalhava com física e criatividade ao mesmo tempo. Eu trabalhava com fotografia. Depois, eu fui ser publicitário, que basicamente é planejamento, criatividade e vendas. Depois, eu quis ter empresa, que basicamente é planejamento, pensamento empreendedor, criatividade e vendas. E aí eu comecei a perceber que tudo que a vida tinha me ensinado, tudo aquilo que eu tinha pego como itens de habilidade e tal, eu comecei a reaplicar na minha vida. E eu comecei a perceber que, na verdade, eu só estava construindo novos mundos com peças de montar, só que de forma diferente. E aí eu resolvi voltar para o Rio. Quando eu voltei para o Rio, há 11 anos atrás, eu não tinha nada, absolutamente nada. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha perspectiva. Eu tinha uma empresa em Salvador que eu deixei para vir para o Rio, só que eu vim com o que eu tinha quando eu saí da empresa. Só que eu tinha uma coisa, a chama que meu pai e minha mãe tinham. A todo momento, eu pensava a mesma coisa. A todo momento que desse alguma coisa de errado, eu pensava a mesma coisa. Eu pensava, se meu pai e minha mãe conseguiram, eu tenho que conseguir. E eu tinha um sonho. O sonho era ensinar. Ensinar da mesma forma que meu pai me ensinou, meu pai e minha mãe me ensinaram. Ensinar da mesma forma que o meu professor de física me ensinou. E hoje, como professor, eu tento mostrar para os meus alunos a caixa deles. Porque nessa história, eu não sou o professor. Nessa história, eles são os professores. Porque a cada dia que eu dou aula, eu aprendo uma coisa diferente. E eu tento ensinar para eles como borrachas e peças de montar podem alterar o mundo deles completamente. Porque a vida, ela é cíclica. Porque a vida, ela é uma rede em que todos nós estamos conectados, tentando ensinar uns para os outros. Porque ela usa totalmente o conteúdo do processo. Ela é mestre nisso. Porque ela pega os nossos pontos de força para transformar as nossas fraquezas. Porque ela nos ensina a ensinar. E ela não é conseguir uma nota 10. Ela é você aprender e colocar as coisas na sua caixa. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês aprenderam com a vida hoje? Quantas pessoas te ensinaram algo? Acredite, cada coisa que uma pessoa fala é um item que você pode colocar aqui dentro. Porque todos nós somos professores. E hoje eu gostaria de inspirar vocês a pegar as caixas de vocês e ensinarem para alguém alguma coisa. Porque, na verdade, não é o quanto a gente tira fora, a gente pensa fora da caixa, e sim o quanto a gente coloca as coisas na caixa, sem derrubar, coloca as coisas na caixa e aproveita o que a vida nos deu. Eu sei que eu não consigo mudar o mundo, mas se eu mudar uma caixa, aquela pessoa que eu mudei vai conseguir construir o mundo dela. Porque a vida é uma grande sala de aula. E eu gostaria de agradecer aos meus professores, profissionais do ensino, né? É óbvio que tem mais, só que eu tentei focar nesses, que foram os que mais marcaram. O Alex Sanaldo, professor de física, o Sami, meu primeiro professor na faculdade, e a Carla, o Carlo e a Cláudia, meus professores de doutorado. Os meus professores da vida, Carlos Augusto e Ana Lúcia. A minha professora na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, Ana Carolina, que não pôde estar aqui, a minha esposa. Aos meus amigos, aqueles que ensinam todo dia, e aos meus alunos, aqueles que, sem eles, eu não vivo. Obrigado.